Bem, gente, boa tarde. Eu gostaria de chamar todos os convidados para se achegarem aqui para te dar início à nossa primeira Assembleia Geral Ordinária da Rede SEC, aqui de Santa Cruz. Queremos aqui também avisar que, por motivo técnico, nós não vamos estar... Ainda não? Deixa ele dar um gravando aí. Mas é bom que você já chamou também. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês aqui na nossa primeira Assembleia Geral Ordinária da Rede SEC. E quero também avisar que nós não estamos transmitindo online por motivos técnicos e que nossa Assembleia vai estar disponibilizada nas redes sociais. Antes de iniciar o nosso trabalho, eu quero convidar a nossa amiga Beth para fazer parte aqui da nossa mesa, para secretariar aqui o nosso trabalho, ok? Então, vamos lá. Sei que o dia está chuvoso, né? Muita gente que foi convidada devido à chuva não compareceu, mas nós vamos dar início à abertura aqui dos nossos trabalhos. Essa é a nossa primeira Assembleia Ordinária Geral da Rede SEC, onde nós estamos com o intuito aqui de hoje, temos uma pauta a ser cumprida, que é a apresentação da Rede SEC, a eleição da diretoria, e vamos abrir também para um debate acerca das nossas ações e dos nossos projetos. Bem, dando início à nossa pauta, eu vou chamar aqui Peter Boss para fazer uma explanação, né, do que é essa Rede SEC, do que ela se propõe a fazer e de o que nós tentamos, por exemplo, colocar em prática algumas ações. Então, eu vou chamar o Peter para que ele possa, né, esclarecer a vocês, né, qual é o papel fundamental, qual é o objetivo da Rede SEC. Por favor, Peter. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a presença de todos. Para nós é um dia importante, porque, na verdade, é consequência de um trabalho de alguns anos já, mas antes de a gente apresentar de fato o que tem sido feito, queria dizer que hoje é dia da consciência negra, é importante no Brasil, porque, enfim, é uma cultura que conforma muito fortemente a nossa identidade, né? E a gente não pode ignorar isso. Pode passar o slide, por favor, Mariana? Enfim, eu vou fazer uma apresentação. Aqui é um breve histórico da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, que foi fundada em 2018 em Santa Cruz de Aracruz, e é uma parceria de cooperação técnica entre diferentes agentes ecológicos e culturais na orla sudeste brasileira. Fazem parte da rede personalidades, marcas e instituições alinhadas a práticas de desenvolvimento sustentável pelo turismo de cultura e ecologia. Ela foi criada para dar apoio ao desenvolvimento de projetos, captação de recursos e relacionamento interinstitucional na gestão da manutenção das áreas de preservação ambiental, área de preservação ambiental APA, Costa das Algas, Refúgio de Vida Silvestre, Revis de Santa Cruz e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, Municipal, Piraquiaçu, dentre outras. A rede teve a sua fundação em 2018 e, na verdade, começou esse trabalho para captar recursos para o projeto O Alto do Rio Piraquiaçu, de Margarete Galvão, e também comigo, Peter Boas, nossa autoria, né? A gente desenvolveu um projeto a pedido da Secretaria de Cultura do município de Aracruz, um pedido do então secretário de Cultura, Jean Pedrini. Ele chegou para a Margarete e fez uma proposição muito interessante de que fosse desenvolvido um projeto cênico para atrair turistas visitantes para cá. E a gente sabe que isso é uma coisa muito importante, porque a gente vive numa região que tem um potencial turístico enorme, e esses potenciais eles ainda são muito pouco explorados. Esse projeto, então, ele foi qualificado na Lei de Incentivo à Cultura,
em 2018. Desde então, a gente entra em contato com empresas, fundações, pessoas físicas, para poder sensibilizar as pessoas da importância do patrocínio a esse tipo de projeto. E não tem sido um momento fácil, não é um dos momentos mais favoráveis para isso, e a gente entendeu a necessidade de cada vez mais atuar coletivamente, mobilizando os agentes comunitários locais para que esse esforço seja feito de uma maneira conjunta e a gente possa atingir o objetivo de realização desse projeto. Pode passar, por favor, Mariana. As nossas causas são desenvolvimento sustentável e o turismo, através da ecologia e da cultura, que são as nossas riquezas. A gente tem um dos maiores manguezais das Américas aqui no Rio Piraquiaçu. Existem essas estruturas jurídicas das áreas de preservação ambiental para garantir que esse recurso natural seja preservado, mas a gente sabe que, na prática, a política pública no Brasil não é uma coisa tão simples. Então, a gente acredita que, unindo turismo, ecologia e cultura, a gente é capaz de criar um atrativo maior e, na verdade, gerar uma economia sustentável dentro da nossa localidade. Próximo, por favor, Mariana. Aí, aqui, os nossos objetivos gerais. No primeiro artigo do Estatuto, que foi conformado com a participação de diversos agentes culturais aqui, na verdade, tem um grupo de pessoas que debate sobre essa iniciativa já tem mais de um ano, e o artigo 1º, número 2, ele diz o seguinte: atuar na afluência do Rio Piraquiaçu pela preservação dos recursos naturais, históricos e culturais na região entre Santa Cruz de Aracruz, Vila do Riacho e toda a Aracruz, também Ibiraçu e Santa Teresa, todo o Espírito Santo e os estados limítrofes, com desenvolvimento sustentável de turismo, cultura e ecologia, história, ciência e tecnologia, na promoção de assistência social, saúde e educação. Próximo, por favor, Mariana. A nossa atuação ela tem se dado através de algumas iniciativas, que são os abaixo-assinados, as cartas abertas, que muitas pessoas acreditam que elas não têm muita função, mas, na verdade, elas têm, porque elas formam imaginário, e isso é uma coisa muito importante. A gente só consegue, de fato, criar um senso comum quando a gente é capaz de discutir e debater os assuntos. Também os debates e os projetos. Próximo, por favor, Mariana. Aqui são algumas atividades elencadas que a gente já foi capaz de realizar. Carta Pública de Desenvolvimento Sustentável em Santa Cruz de Aracruz, Carta Pública PDM para Santa Cruz de Aracruz, desenvolvimento do projeto Santa Cruz Ecologia junto à Comissão de Meio Ambiente do Círculo Comunitário Amigos de Santa Cruz, CICASC, lançamento da logomarca RedSec, lançamento do website Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, promoção do debate PDM Santa Cruz no website RedSec, promoção da petição PDM Santa Cruz, promoção do debate de projetos de cultura e ecologia, também no site, e Santa Cruz Sustentável, além de parcerias de cooperação técnica com a Fundagres. Na verdade, isso não é uma oficialização, mas nós tivemos um gesto muito interessante da presidente da Fundagres, que é a Fundação de Desenvolvimento Sócio Fundagres, né? Fundação de Desenvolvimento Agro-Socioambiental do Espírito Santo. É uma parceria muito interessante, muito importante. É uma fundação com um corpo técnico muito sério, e isso, para nós, é muito bacana, porque é um gesto que incentiva outras organizações a poderem participar desse debate junto com a gente na Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura. Pode passar isso aí, por favor, Mariana. Pode passar. O Estatuto Social da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, ele prevê, na verdade, a afiliação de 3 tipos de membros, que são as pessoas físicas, são as pessoas jurídicas e são as marcas. Então, todas essas pessoas, na verdade, ou marcas, elas podem se afiliar à rede e ter direito a voto.
Aqui, na verdade, é um texto que está no site da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, que vocês podem depois ler com mais tranquilidade, mas que fala, na verdade, o que a gente compreende que é o potencial real dessa localidade. E isso daqui foi conformado a partir de um debate muito interessante com várias associações locais, né, comissões de trabalho, e prevê várias iniciativas, como a gente tem ali manutenção e fortalecimento do Conselho do Museu de Santa Cruz, democratização do uso dos anexos do museu, Wi-Fi liberado nas dependências de nas ruas de Santa Cruz, entre outros. Pode passar, por favor, Mariana. Pode passar. Isso. Aqui a gente entende, por exemplo, o que a gente precisa trabalhar para conquistar, né, angariar esses turistas que estão viajando o mundo inteiro e procurando destinos diferentes. Então, a gente acredita, por exemplo, que é muito importante investir localmente em iniciativas como caminhadas, travessias de rio a nado e bicicletadas, seminários de cultura e arte, ciclos de palestra, seminários de ecologia, oficinas de meio ambiente, festas e eventos como encontros de banda de Congo, comemoração de aniversário da cidade, feiras de artesanato, feiras de usados e de trocas, campeonato de pesca e de vela, descidas de caiaque, o carnaval, shows, cineclube, exposições, happenings em performances, festivais de teatro, de música, de cinema, de ecologia e de gastronomia. Nossa meta é transformar Santa Cruz e o município de Aracruz em referências turísticas nacionais, com amplo desenvolvimento da cultura e da economia locais, e especialmente com a preservação do contato responsável, constante e consciente com a nossa tão rica natureza. Aqui as parcerias nas quais a gente tem investido, né, as possibilidades que a gente tem de fortalecer a atuação em conjunto, que são governo. A gente tem participado do Conselho do Plano Diretor Municipal de Aracruz, através, inclusive, de uma parceria muito interessante com a AMOC, que é a Associação de Moradores do Coqueiral, na verdade, tentando sensibilizar o Conselho e pessoas, formadores de opinião em Aracruz, da necessidade que existe de pensar um urbanismo para essa cidade que inclua todos os habitantes. Empresas, organizações sociais civis e redes, que geralmente também são organizações sociais civis, mas que têm um enfoque no trabalho coletivo. Os projetos. A gente tem debatido muito dentro desse núcleo de discussão sobre a importância do desenvolvimento desses projetos. E, em situações diferentes, a gente teve a oportunidade de propor. E aí, aqui tem coisas muito interessantes que têm acontecido, que são, inclusive, fruto de abordagens diversas, como, por exemplo, participação em cursos. Então, a gente teve esse ano o curso Receber Bem o Turista, promovido pelo SENAC Espírito Santo, junto com a Prefeitura Municipal de Aracruz. Alguns integrantes da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura tiveram a oportunidade de fazer parte, e depois isso pôde se desdobrar para um núcleo de debate e discussão, que a gente tem visto cada vez mais que a rede pode ser uma plataforma jurídica que ampare esse tipo de debate, e que a Ação do Turismo de Aracruz atua. Aqui também tem o Conhecer Aracruz, que é um coletivo de fomento ao turismo, né, na verdade, facilitação ao turismo e de capacitação de condutores locais, para que a gente possa ter pessoas capacitadas a conduzirem turistas visitantes em pontos turísticos estratégicos da nossa região. Santa Cruz Sustentável, que é um projeto de mobilização coletiva para que a gente possa angariar fundos e fortalecer, na verdade, alguns projetos já existentes, como a capoeira, né? Isso, na verdade, não é só uma invenção nossa, né? Isso é fruto de muito debate entre as associações. E uma associação que tem sido muito interessante também e que tem promovido, ao longo desses anos, conversas muito importantes, é a AMIP, né? Que é a Associação Amigos do Piraquiaçu. Então, tudo isso é fruto de muita conversa, né? O Santa Cruz Ecologia,
que é parecido com o Santa Cruz Sustentável, mas que ele pretende ser um projeto mais efetivo de desenvolvimento sustentável, então aonde a gente possa pensar em como captar os recursos com parceiros para poder fazer, inclusive, proposições de infraestrutura, uma coisa mais pesada, né? O Santa Cruz Mostra, que é uma proposta de um festival de arte, né? Na verdade, um festival perene de arte, onde, através de um site que já existe, Santa Cruz Mostra, onde a gente pretende divulgar a programação de eventos culturais da localidade. O Santa Cruz de Aracruz, que é esse website para divulgar o turismo local, porque a gente, infelizmente, não tem muita informação sobre a nossa região na internet. Então, a gente tem trabalhado para construir essa plataforma digital, onde a gente está, aos poucos, disponibilizando textos que possam ser varridos pelas ferramentas de busca do Google e outras, e as pessoas possam encontrar mais facilitadamente informações sobre as características da nossa alta e nossa baixa temporada, os principais pontos de visitação e outros. E o Alto do Rio Piraquiaçu, que já foi citado, é um projeto de uma encenação teatral na praia e nas ruas e na Praça de Santa Cruz, em formato de cortejo, para mobilizar toda a comunidade, e onde o projeto prevê a participação de diversos agentes culturais locais, como grupos étnicos, né, os representantes das aldeias indígenas, um grupo de dança afro, banda de Congo, atores profissionais e figurantes. Próximo, por favor, Mariana. E aqui é o que a gente busca: planejamento estratégico para fortalecimento institucional e desenvolvimento sustentável das comunidades afluentes ao rio Piraquiaçu. Aí eu gostaria de convidar, na verdade, essa parte não foi exatamente combinada, mas eu acho muito importante, assim, se a gente puder contar com a fala da Beth, fala da minha mãe, que são Márcia, né? Na verdade, não devia nem ter falado da minha mãe, mas é porque ela é uma bióloga, então eu falo principalmente do aspecto técnico, do conhecimento que ela tem, e isso é muito importante para esse debate, principalmente porque a gente tem percebido que o mais importante, além das opiniões e da política, é justamente tentar estabelecer um debate técnico sobre todas essas questões. Mãe, você pode falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, de uma maneira breve, para nós, por favor? Microfone do Iedo, por favor. Peter, deixa eu falar só um pouquinho mais. Está previsto aqui, logo em seguida, na terceira ordem da pauta, que nós vamos exatamente abrir para esses debates. Você esqueceu que nós tínhamos fechado isso? Não, tudo bem. É porque, na verdade, o terceiro ponto de pauta é uma consulta pública, né? Não, esse agora, porque o próximo que vem agora. Ah, é? Porque a apresentação... Você apresentou, nós vamos consultar o público e depois nós vamos abrir para o debate. Sim, não, mas o segundo ponto aqui está a aprovação de estatuto e eleições. Pois é a consulta, não é? Beleza. Ok? Finalizou, meu querido? Não, minha apresentação finalizei, mas eu acho interessante a gente... Eu acho que, na verdade... Mãe, pode vir, por favor. Você me desculpa, Thaí. Eu sei que você está conduzindo, mas eu terminei a primeira parte da apresentação. Só permitir que ela faça um complemento, porque eu acho muito interessante essa questão de debater o desenvolvimento sustentável. Ainda existe um preconceito muito grande sobre o assunto, não é, mãe? Eu acho importante falar do desenvolvimento sustentável, porque ele é calcado no tripé que é necessário que haja o desenvolvimento ambiental, social e econômico. Então, se não tiver essas três vertentes, não é sustentável. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma reserva biológica onde você está preservando as espécies ali, mas tem uma comunidade do entorno que está passando fome. Não adianta você ter uma indústria lá que tem um desenvolvimento grande naquele município no entorno, as pessoas estão passando necessidade. Então, você tem que abranger esse tripé, né, com essas três vertentes. Então, esse é um ponto fundamental da sustentabilidade. Se fala muito em sustentabilidade
hoje em dia, um termo que está até na moda, todo mundo fala que tudo tem que ser sustentável, mas muita gente não sabe disso que eu estou falando agora. Eu acho que é importante que, quando se conduz um projeto, né, quando se está desenvolvendo uma certa atividade numa região que engloba a questão ambiental, que engloba os moradores ali do entorno, né, e a sustentabilidade que essas pessoas precisam ter com a sua sobrevivência, né, tanto para a segurança alimentar, que é para a alimentação das pessoas dignamente, como também para que tenham meios de produção que garantam uma sustentabilidade com conforto, né? Então, esse olhar é muito importante, assim, que o olhar seja para o todo, seja um olhar holístico mesmo para um desenvolvimento daquela região. Aí, nesse ponto, entram várias vertentes importantes, como o desenvolvimento local, procurar comprar produtos da comunidade local, do seu vizinho, no mercadinho da esquina, em vez de você ir lá em Vitória comprar naquele mega hipermercado e tal, você comprar na vendinha do vizinho, as frutas, as verduras, né? Então, esse olhar é o que eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa de ter essa mudança interna de comportamento, em vez de ficar baseado em modelos americanos de compra, de gastos, né? De comprar coisas supérfluas, dispensáveis, a gente procurar assim usar melhor os recursos e procurar olhar para a comunidade como um todo. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui como fala. Muito obrigado, viu, mãe? Iedo, eu agradeço você autorizar a gente poder ter esse espaço de apresentação. E só para finalizar mesmo esse primeiro ponto de pauta, eu queria pedir mais uma vez para a Beth poder falar sobre o que ela considera que são as riquezas culturais, o patrimônio cultural do nosso local, se você puder compartilhar com as pessoas. Boa tarde. Primeiro, eu quero dizer que eu vejo com muito bons olhos a criação da Rede Santa Cruz Ecologia e Cultura, porque é um suporte, né, que eu vejo como um suporte para associações, para outros segmentos. E a rede, ao meu ver, ela vai abraçar essas outras associações menores com suporte para projetos, né? Que a gente tem muita, a riqueza cultural aqui é muito grande, ligada ao Congo, né? A cultura popular, e também ao artesanato indígena, por exemplo, né? O Museu de Santa Cruz, que a gente batalhou muito para... Antes ele era um casarão abandonado. Então, a gente fez um movimento comunitário, onde fomos para Vitória, fomos para Secult, e depois de anos e anos de militância mesmo, a gente conseguiu o restauro desse prédio do casarão, que hoje é o Museu de Santa Cruz. Então, a gente tem um trabalho aí na cultura, nos envolvimentos com associações, com moradores, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos essa Rede Santa Cruz Ecologia e Cultura, e estou junto. Obrigada. Muito obrigado, Beth. Obrigado, Iedo. Obrigado a todos. O que eu tinha para apresentar agora, nesse primeiro momento, é isso. Obrigado. Bem, gente... Bem, gente, depois da calorosa fala do nosso amigo Pete, de Márcia e Beth, nós vamos dar prosseguimento à nossa Assembleia. E agora nós estamos aqui para discutir e aprovar com vocês aqui o nosso estatuto e a nossa diretoria. Nós abrimos o edital aí, passamos a convocatória em toda a comunidade, anexamos os editais nos lugares de maior circulação, e aí nós temos aqui uma chapa, né, que foi escrita, e nós estamos aqui para aprovar. Só tivemos uma chapa, a duração da nossa eleição são de 2 anos, ou 3 anos, e aí, depois desses 3 anos, a gente abre de novo para
nova eleição. Essa chapa era composta, tem como presidente Peter Boss, secretário eu não me apresentei a vocês, alguns aqui me conhecem, outros não, meu nome é Iedo Alberto de Menezes Freire, eu sou professor e historiador, entendeu? Atuei aqui em Santa Cruz, só aqui na sala de aula, vendi aula durante 15 anos, aí veio a pandemia, hoje eu estou atuando como pescador. Aliás, tive até sorte de estar aqui, porque eu ia para o mar ontem à noite, mas o tempo aí mudou, só estou indo amanhã, 4 horas da manhã. Então deu tempo a gente fazer essa reunião. E aí o seguinte, essa é a chapa e tem como, digamos, tesoureira a Senira, tem como conselheira fiscal tesoureira Senira, conselho fiscal Elizabeth, o Eduardo, né? E tem a Mariana é membro também dessa chapa. Então, essa é a chapa. O estatuto, quero deixar bem... Pois não? Desculpa, Iedo, é porque estão pedindo aqui na plateia para falar o nome completo das pessoas. Sim, então, mas eu preciso aqui, não tem um script aqui do... Sim, não, eu vou aproveitar para falar, então. Na diretoria presidente, então, Peter Barroso Bos, como secretário-geral, Iedo Alberto de Menezes Freire, como tesoureira, Senira Vanacor Barroso, como conselheira fiscal, Elizabeth de Souza Areias, e o Eduardo Ubner. É isso, obrigado. Okay, obrigado, Peter, que não passaram para mim aqui os nomes completos da diretoria. Aliás, o meu sabia, né? Mas os dos outros. E aí o seguinte, e o estatuto da nossa entidade, nós nos debatemos foi cerca de uns 3 ou 4 meses, entendeu? Discutimos a fio e tal, o estatuto. E esse estatuto, no caso, nós temos na nossa página lá, está disponibilizado, entendeu? Mas para efeito de jurídico, nós temos que aprovar ele hoje. Então, essa eleição ela vai servir para aprovar a diretoria e o nosso estatuto, que está também aberto a modificações. Se vocês depois quiserem olhar o estatuto, fizer alguma alteração, a gente, né, senta para conversar, ok? Então, essa é a segunda parte dessa nossa Assembleia. Então, todos aqui estão presentes, estão de acordo com essa chapa colocada e com o estatuto, por favor, permaneçam como estão. Vou fazer igual o pessoal da Assembleia Legislativa. Os que não tiverem, por favor, se manifestem. Já que ninguém se manifestou, considere-se aprovado o estatuto e a nova diretoria da rede SEC, ok? Bem, então vamos agora para o terceiro ponto de pauta, que nós vamos abrir exatamente, que é um debate aqui acerca, né, da nossa rede e acerca também de algumas ideias que nós temos acerca aqui do desenvolvimento sustentável. Então, eu peço aqui permissão a vocês para contar um pouco da experiência minha a respeito de uma economia sustentável. Muito bem, por acaso, eu passei alguns meses trabalhando aqui no museu, esse museu que nós lutamos, que resgatamos, e como eu sou historiador, me colocaram, digamos, eu sempre dizia o seguinte, que colocaram a raposa no galinheiro, porque tinha os documentos velhos da comarca lá. E eu, como historiador, resolvi, então, bulinar, mexer com aqueles documentos. E eu descobri coisas incríveis sobre a história aqui do nosso local. E aquilo me subiu para a cabeça, fiquei empolgado, e eu pensei, eu digo, olha, eu acho que está no momento da gente apresentar Santa Cruz para o mundo, do ponto de vista histórico, social, né, cultural. E aí elaborei aí um projeto, né, e coloquei em prática, inclusive. Aliás, o primeiro eu coloquei em prática, porque eu tenho uma frase comigo que é o seguinte, eu já tenho 60 anos e eu cheguei à seguinte conclusão, mais vale um grão de prática do que um caminhão de labieira. Então, eu sou mais de fazer as coisas. E aí resolvi, então, e fiz um passeio
turístico, vindo pela praia, inclusive algumas pessoas que estão aqui participaram desse passeio. Saí lá do portal, vim pela praia, gastamos umas horinhas e chegamos aqui em Santa Cruz, e eu contei todo o processo histórico de formação do nosso local. Perfeito, o pessoal gostaram, legal, eu digo, pô, mas legal, tudo bem. Mas aí foi naquele dia todo mundo empolgado e não teve mais nenhum passeio. Eu fiquei assim meio triste, mas aí divulgando o tempo. Aí um dia, foi semana retrasada, eu estava aqui limpando uma rede, aqui em frente à taverna do cais, quando me chega uma senhora e pergunta sobre o passeio de escuna. Eu informei, contei que o barco está em manutenção, que não estamos fazendo o passeio, que o barco está em manutenção. Ela virou para mim e falou, não tem mais nada para se fazer aqui? Aí eu lembrei do passeio, né? Eu digo, olha, eu tenho uma oferta para a senhora de um trabalho de 1 hora, eu vou acompanhar a senhora aqui dentro de Santa Cruz, vou passar nos monumentos históricos, vou contar a história do local, e eu vou cobrar R$30 por pessoa. Nós vamos caminhar, passei o roteiro, vamos na Fonte do Chafariz, vamos na igreja, no museu, no Morro do Cruzeiro. Ela foi, conversou com o esposo e voltou. Me surpreendeu e tal. Nós vamos fazer o passeio. Então, eu fiz esse passeio com ela, contei a história. E na minha surpresa, que eu fiquei muito feliz nesse dia, além de ter ganho um dinheiro, né, R$60, eu estava sem fazer nada, não. Aliás, estava trabalhando na rede, mas um dinheirinho extra. E aí, ela era turismóloga, como é que é? Turismóloga. Ela se apresentou, eu fui e perguntei acerca, né, do trabalho que eu realizei com ela. Ela falou, você é formado em História? Eu digo, sou. Ela falou, ó, trabalho muito bom, pegou meu telefone e ficou de passar para as pessoas. Então, olhem só, isso é um exemplo de uma economia sustentável. Eu não poluí, eu não consumi, eu apenas transmiti o conhecimento da nossa região, a história da nossa região, que, na verdade, nós temos que ter bem claro, que eu acho que o objetivo também da rede é a gente mudar um pouco, né, ou fazer com que as pessoas absorvam a cultura do nosso local. Nós temos uma vocação aqui, que a nossa vocação é marítima. Muita gente, até hoje, não concorda com isso, acha que isso é um absurdo, mas, na verdade, nós somos, muito embora eu tenha uma tese que defenda que o português chegou aqui a pé, depois que ele explorou essa baía que está aí, né? Mas nós temos essa vocação marítima, que é pouco explorada. Pouco explorada. Então, essa é uma fala para a gente começar o debate, e nós estamos aqui abertos às inscrições, entendeu? Para que as pessoas se inscrevam, né? Eu vou dar aqui, eu sei que eu falei muito, mas eu vou dar aqui um prazinho assim, de pelo menos 3 minutos para vocês falarem, né? Para a gente começar esse debate, tá bom? Obrigado. Iedo, nós temos aqui inscritos para falar a Márcia e o Daniel. Beleza. Então, por favor, Márcia. Ela está vindo. O que eu quero falar é que acho muito importante, realmente, né, nós temos esse novo campo de debate, né, que eu acho que o importante é nós estarmos aqui interessados no debate, porque a fluência do debate é que vai nos conduzir a soluções interessantes para os problemas que a gente tem e para as questões locais que a gente quer atingir, né? E o foco principal do Santa Cruz Ecologia e Cultura, como o nome já diz, a ecologia e a cultura, né? Então, a preservação ambiental e também trazer coisas culturais para a gente poder desfrutar, né? A cultura, ela é muito importante na sociedade, né? Porque ela leva uma reflexão, né? Você vai assistir um filme, assiste um espetáculo, e você sai dali, você fica pensando naquilo que você assistiu, né? Aí eu acho que quando isso acontece é que a cultura está fazendo o efeito que ela deve fazer mesmo, nos levar à reflexão.
Então, acho muito importante esse espaço de debate, a gente precisa disso, né, enquanto sociedade, e estamos aqui para abrir mesmo, para conversar, para evoluir nas ideias, né, na fluência das coisas. Ok, Daniel. Opa, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Daniel, estou como presidente da AMOC, Associação de Moradores de Coqueiral. Vou ser bem breve na minha fala. Queria primeiro parabenizar a todos que se mobilizaram, né, para a construção da rede, para fazer aquela ideia que foi dada pelo secretário no ano passado se concretizar. E falar assim, que como associação, né, primeiro como o CNPJ e como representante dos moradores de Coqueiral, a gente vai procurar a rede bastante, tudo que a gente quiser envolver a parte de turismo e cultura, a gente vai procurar. E que, principalmente, essa é uma demanda que a gente deve espalhar ela por Aracruz, né? Influenciar pessoas de outras localidades a fazer. A gente tem, no nosso município, parte de imigrantes, indígenas, a gente tem um litoral muito extenso, né? Então, a gente tem zona rural também, que a gente pode trabalhar a cultura de outra maneira e, às vezes, só precisa desse incentivo mesmo, de uma ideia de se criar uma rede, né? Para dar todo esse norte técnico para a população. A cultura e o turismo, eles são de extrema importância, a gente é fruto do lugar que a gente vive, né? Do lugar que a gente viveu, do lugar que a gente nasceu, do lugar que a gente teve interação. Então, todos nós aqui somos frutos de uma Aracruz, somos frutos de todas as histórias que passaram por Santa Cruz, e nada mais justo do que a gente também poder construir, né, retribuir o que foi dado para a gente, mas construir também uma maneira que a gente possa viver, né, dar oportunidade para pessoas se capitalizarem com isso e dar oportunidade para outras pessoas entenderem a nossa história, entenderem do que a gente é fruto. Minha fala vai ser bem breve mesmo, mas parabenizar e agradecer o convite do Peter e de todos os demais. Obrigado. Falou. Quer mais alguém que faz uso da palavra? Sim, o senhor Alfredo se inscreveu. Então, meu nome é Alfredo, eu moro em Coqueiral desde 1985. E eu, assim que eu cheguei e comecei a morar aqui, eu comprei um barquinho à vela e eu velejava, entrava aqui, não tinha ponte ainda, né? Então eu andava por aqui, eu sempre fui fascinado pelo rio Piraquiaçu. Uma ocasião eu li que é o 5º maior manguezal do Brasil, né? Então, digamos assim, eu tenho uma preocupação muito grande. Há uns 3 ou 4 anos atrás eu participei de uma reunião aqui e eu me lembro que vocês até, digamos, estavam minha dúvida. Me lembra uma poesia americana que diz o seguinte: a estrada não tomada, 2 estradas divergiram na minha frente, e eu, como um simples viajante, tinha que escolher uma. Então, eu me lembro que vocês pensaram, será que nós vamos desenvolver o turismo ou a pescaria, a economia daqui de Santa Cruz e tal? E eu me lembro que vocês reclamaram, vou dizer a palavra justa, reclamaram, porque tinha muitos barcos pesqueiros que vinham até aqui do Rio de Janeiro, sul da Bahia, para pescar, encostavam os barcos aqui, lavavam, trocavam de óleo, derramavam. Então, digamos assim, o manguezal aqui nessa beira aqui era muito sujo. Então, como que você poderia, digamos assim, promover a economia, o emprego, a pescaria, e, ao mesmo tempo, digamos assim, promover o turismo, né? Então, eu ainda questiono, e eu acredito que vocês vão ter que administrar exatamente essas 2 estradas, né? Mas eu queria parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo e espero contribuir. Eu já moro aqui, como eu falei, desde 85, gosto, e eu costumo dizer o seguinte, né? Eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos. O pessoal pergunta, Alfredo, o que você está fazendo aqui no Brasil? Aqui em Coqueiral, eu digo, olha, enquanto o papagaio estiver cantando aqui em Coqueiral, eu vou ficar por aqui mesmo, com a minha esposa. Então, é isso aí. Mas sucesso para vocês, viu? Obrigado. Mais alguém inscrito? Não. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu me lembro o seguinte, vocês têm algum intercâmbio com a UFES aqui pelo seguinte, eu sei que algumas já foram publicadas 2 ou 3 teses de mestrado
que tem a ver exatamente com o rio Piraquiaçu aqui, né? Inclusive no jornal, eu tenho até aqui no jornal, saiu uns 10 dias atrás, que foi publicado um artigo que trata do rio Piraquiaçu, daquele problema que vocês até mencionaram, que é um problema acho que uma geada muito forte que queimou. Então, quando você vai ali para Santa Rosa, você olha na tua direita, assim, parece um deserto, né? Então, eu queria saber o seguinte, essas teses de mestrado, vocês têm algum intercâmbio com a UF para promover, talvez, uma outra tese de mestrado que aborde a história, o desenvolvimento de Santa Cruz, alguma coisa assim, ou não? Teria alguma coisa dessa natureza? Na verdade, essas teses de mestrado, elas, quando são publicadas, algumas, por exemplo, o povo tem acesso, mas elas estão... o povo pode ter acesso, mas o que acontece muitas vezes é que a divulgação, existe, digamos, o canal de divulgação dessas teses, muitas vezes, não chega até a gente. Mas eu acho que seria uma boa ideia, essa do senhor, para que a gente possa muito bem, a partir de hoje, pegar essas teses que diz respeito à nossa região e colocar em público para o debate, porque muita gente não conhece, né? Não tem conhecimento científico sobre isso. Por exemplo, a única coisa que eu tenho, assim, cientificamente feito daqui, que eu tive acesso, por exemplo, eu como pessoa, não o povo todo, foi o levantamento que fizeram aqui, depois da ponte, em todo esse mangue. Foi o levantamento feito pelos estudantes da UFS, que descobriram vários sítios de sambaquis, entendeu? Isso nós temos conhecimento. Mas as demais teses, elas ficam lá só no meio acadêmico, então acho que seria legal mesmo. É uma boa proposta do senhor que a gente resgate esses trabalhos científicos acerca do nosso local e coloquem para que o público tenha conhecimento disso. Agora, me diga uma coisa, eu faço parte também da APA e da RVS aqui, né? Agora, digamos assim, vocês têm um contato, vocês trabalham junto, porque, digamos assim, eles estão envolvidos exatamente com essa área de produção ambiental aqui, com a reserva silvestre, né? Então, digamos, eu gostaria que vocês tivessem um contato bem bom com eles, né? Porque eles têm um programa muito intenso. Eu faço parte ali. Então, essa é uma outra pergunta que eu tenho, né? Olha, eu vou falar com o senhor fez uma pergunta que eu acho crucial, porque uma das grandes lutas, digamos, dos moradores aqui de Santa Cruz, né, do que eu estou aqui há quase 20 anos, que é exatamente isso. Por exemplo, CNR-Bio, é ela que gerencia essa área, né, de reserva. Então, o que acontece? Depois de muito tempo a gente questionar, parece que esse ano, ainda no final desse ano, o rapaz que gerencia o CNR-Bio aqui vai vir morar aqui em Santa Cruz. Né? Então, quer dizer, isso é um ansejo, digamos, nós da comunidade, porque muitas vezes acontecia algumas coisas que nós não sabíamos nem como onde o cara estava. Entendeu? Então, agora nós, entendeu, vamos ter essa presença mais constante desse gerente da CNR-Bio aqui. Tá, e outra coisinha... Roberto Esforça, o nome dele. Tá. Esforça. Roberto Sforza, eu conheço bem ele lá e tal. Agora, outra coisa é a seguinte, de vez em quando aparecem uns visitantes aqui assim, a gente leva eles para fazer esse passeio aqui com as escunas e tudo mais, né? O que eu observei é o seguinte, que às vezes as escunas, eles fazem uma apresentação, mas eu gostaria que talvez vocês preparassem aquele pessoal para falar exatamente do plano de vocês, falar, digamos, da intenção de vocês, do turismo, de alguma coisa, porque senão você faz o passeiozinho a barco, fica sabendo só do Rio Piraquiaçu, mas não fala do potencial de Santa Cruz. Então, eu queria que talvez você fizesse um treinamento especial para o pessoal aí dos barcos, viu? Para poder, digamos assim, durante uns 5 ou 10 minutos, levantar ou mencionar o que é Santa Cruz, como turismo, como pescaria, como coisa assim. Isso que o senhor está colocando aí, nós temos, dentro do nosso planejamento aqui, nós temos exatamente isso, que é o seguinte, através do resgate histórico do nosso local, a gente começar a, digamos, soltar isso para o público, né, na verdade, convencer o público, mostrar as nossas belezas históricas, né, as nossas belezas naturais. Isso aí faz parte do nosso projeto. Nós temos aí uma ideia de exatamente que no futuro, formar, por exemplo, não sei, o senhor já foi no Nordeste, já deve ter ido. Quando você chega lá em Olinda,
né, lá no Marco Zero. Você chega lá, fica ali olhando o Marco Zero, daqui a pouco chega um garoto e fala: ó, linda paisagem, parece construir uma cidade. Daí deu-se o nome de Olinda. Ele se apresenta, já pega o turista ali e começa a fazer aquele tour. Então, o nosso sonho, na verdade, é a gente formar. Mas nós sabemos que para a gente formar essa demanda, nós precisamos também capacitar o nosso povo local. Né? Nós sabemos que vamos encontrar muita dificuldade, porque você vê, nós mobilizamos todo mundo para vir aqui. Né? Então, acho que aí, agora cabe, depois da gente estar já estruturado, já legalizado, nós vamos diretamente ao público. A nossa ideia, por exemplo, é, no futuro bem próximo, nós temos projeto de educação ambiental não formal, para nós estarmos aqui na rua mesmo, fazendo um teatrozinho, mostrando a importância de Santa Cruz, mostrando a importância da preservação, entendeu? Através de formas lúdicas, né, que vai ser muito mais fácil para a gente chegar ao povo. Meu filho mora lá nos Estados Unidos, ali numa cidadezinha, e eles têm um programa que diz o seguinte: mantenha Mansfield bonita. Então, volta e meia, eles fazem mutirões de limpeza. Então, por exemplo, eu estive lá algum tempo atrás, né? E eles, naquela ocasião, fizeram uma limpeza, fizeram um mutirão. Então, veja bem, digamos assim, uma comunidade com 15 mil habitantes. Tinha 800 pessoas trabalhando naquele mutirão para fazer uma limpeza ali do Rosa. Eles fizeram um cafezinho, eles fizeram a limpeza das 8h30 até as 10h30, 11 horas, aí um lanche promovido pelas pessoas jurídicas da área, mas imagine 800 pessoas, deixaram aquela comunidade impecável. Então, também aqui vocês, assim, nesse sentido de vamos manter Santa Cruz limpo e bonito, e periodicamente convidar a turma para fazer esse mutirão, porque aí você acaba envolvendo mais as pessoas aí, né? Isso aí é a prática vai ensinar muito eles, né, a questão do ambiental. Ô, Iedo, obrigado por essa palavra mais uma vez. Eu acho muito interessante as ponderações do seu Alfredo, e eu acredito assim que agora a gente tem uma base jurídica que nos qualifica a poder dialogar mais fortemente com essas instituições que a gente entende mesmo que são instituições importantes na localidade, como a UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e tem outros também, né, como o Incaper, outras associações, até as empresas também, os conselhos das áreas de preservação ambiental. Então, a gente entende que agora a gente tem uma qualificação que nos permite dialogar mais fortemente, inclusive com o setor privado e com o governo, para que a gente possa apresentar projetos, né, e captar recursos para a execução desses projetos. E, de certa maneira, a rede, nesse sentido, ela pode, inclusive, ajudar a fortalecer algumas dessas instituições, né, para que a gente possa captar recursos para serem distribuídos em programas que envolvam cada uma delas, né. Por exemplo, como programas de intercâmbio ou de bolsas de estudo, né, tudo isso é muito importante, e a gente acredita que, com essa base jurídica, a gente consiga estabelecer cada vez mais esse debate. Acho que minha mãe também. Bem, mais alguém aí? Bem, então, gente, olha, eu dou como encerrada a nossa primeira Assembleia, como aprovado o Estatuto e como eleita a nossa diretoria. E convido todos vocês, né, para a gente depois aqui bater um papinho, tomar ali uma cervejinha e comer uma moquequinha de siri desfiado e trocarmos boas ideias, tá bom? Obrigado, agradeço a todos, tenham uma boa noite, entendeu? E sejam felizes. Obrigado, hein?